Oi, gente, tudo bem? Eu tava aqui pensando em qual livro contar nesse final de semana. E aí a gente veio desse movimento aí do conclave, né? Aí a escolha de um novo papa para o povo católico, isso é muito importante, né? Nós temos atualmente, segundo o site do Vaticano, mais de 1,6 bilhão de católicos cristãos no mundo. Ele quase se iguala ao islamismo, mas se a gente for pensar em números de cristãos, claro que esse número é muito maior. Nós temos mais de 2 bilhões de cristãos no mundo. Então, com todo esse movimento do conclave, né, todas as pessoas discutindo o que era um conclave, o que significava, quanto tempo demorava um processo, eu me lembrei deste livro aqui, ó, Anjos e Demônios, a primeira aventura de Robert Landon. Se vocês lembram, esse livro aqui, ele foi publicado no ano de 2000, mas ele vai chegar no Brasil depois do sucesso do seu irmão, O Código da Vinci. Eu tenho toda a coleção, né? Só que o meu livro de Anjos e Demônios eu emprestei. Isso já faz mais de 15 anos, a pessoa nunca mais me devolveu e eu já nem lembro mais para quem eu emprestei o meu livro. Ele era de capa vermelha e aí quando eu vim para São Paulo, para não ficar com a coleção desfalcada, eu acabei comprando isso aqui num sebo. Então hoje eu vou contar para vocês, é uma história surpreendente, como todos os livros do Dan Brown, né? Ele vai te deixando naquele suspense. São 137 capítulos, mas a gente não consegue largar nenhum. Dan Brown, depois que ele descobre ali a chave do sucesso, né? Esses romances históricos com muitas informações verdadeiras, com essa mistura de romance policial, ele ali, ó, pega o leitor, ele fisga o leitor. Ele tem 61 anos, ele é casado com uma historiadora, uma pesquisadora de arte, que ajuda muito ele. E nesse livro aqui, ele faz, assim, referências e homenagens a pessoas, amigos, tanto dando nome quanto pegando características. Por exemplo, Robert Landon, o sobrenome Landon, ele pegou emprestado do John Landon, que é o artista que criou os ambigramas utilizados na história, né? Porque ele vai falar aqui dos Illuminati. Então ele pega ali o desenho das letras Illuminati, ele vai virando. Então tem toda uma arte. O sobrenome do artista tá aqui no mocinho, no principal da história. O personagem Carlo Ventresca, que é o Camerlengo, ele também tem seu nome em homenagem à amiga dele chamada Carla Ventresca. E quando o personagem tá na Biblioteca do Vaticano ali, que é a maior biblioteca da cristandade, com o maior número de volumes, né? Fica exatamente no Vaticano. Quando ele tá lá dentro da biblioteca pesquisando, ele faz referência também ao casamento do Dick e da Connie, que são seus pais de verdade. Então, o Dan Brown, ele faz essas referências aqui, né, voltada para os amigos, familiares dele, mas ele também pega muitas informações verdadeiras, o nome das igrejas, a Praça de São Pedro, a Basílica, a Capela Sistina. Então, ele vai fazendo várias referências que de fato existem. Só que na primeira edição, ele errou alguns lugares, ele errou algumas direções, que isso ele vai corrigir na próxima edição, depois de uma revisão e dos seus leitores apontarem ali alguns defeitos. Se você quer saber um pouquinho mais de curiosidade sobre este escritor, já tem 2 vídeos aqui no canal, um é o Código da Vinci e o outro é Inferno. Eu vou deixar as referências aqui nos cards e aí depois, numa próxima oportunidade, você clica lá e assiste. Mas o nosso personagem aqui, que tá bem o nome escrito aqui na capa, o Robert Landon, ele é um simbologista, ele é um pesquisador de arte, de religião, ele, assim, estuda muito sobre os signos e os símbolos da história. E ele vai ser chamado, vai ser convidado a vir participar de uma investigação na Itália, no Vaticano. Por quê? Porque o personagem Leonardo, que é um físico, ele é um cientista, ele trabalha na CERN. O que é CERN? CERN é a Organização Europeia para a Investigação Nuclear, que é existente, essa instituição existe mesmo e fica em Genebra. Então, este pesquisador, o Leonardo, ele é encontrado morto e no seu peito tá gravado, tá queimado o símbolo dos Illuminatis,
que era uma instituição que já sumiu, existiu há muitos anos atrás, e se ela existe hoje ninguém sabe, porque muitos dos seus líderes foram queimados na época da Inquisição. Então, como esse pesquisador tem o símbolo marcado no peito e o Vaticano recebeu a informação de que há uma bomba dentro do Vaticano prestes a explodir, além de terem sumido os 4 cardeais após a morte do Papa, então tá todo mundo em polvorosa, não sabem o que vão fazer. O conclave tá para começar e eles precisam descobrir aonde estão os 4 cardeais, salvar os 4 cardeais, porque todos os 4 são candidatos ao papado, e também achar a bomba antes que ela exploda. E tudo isso, gente, essas 500 páginas aqui, elas vão acontecer em menos de 24 horas. Este físico chamado Leonardo, ele estava desenvolvendo uma espécie de partícula, de antipartículas, que é tipo uma fusão nuclear, capaz de explodir ali, de acabar com o Vaticano inteiro e outras partes de Roma. E aí a filha dele, a Vitória, ela também é convidada a ir até Roma para tentar resolver aquele mistério, aquele enigma. Quem matou o pai dela e aonde está a bomba? Porque eles roubam da Suíça, dessa instituição chamada CERN, eles roubam essa cápsula com a antipartícula que está prestes a explodir. Então a Vitória e o Robert Landon, juntos, eles vão se unir na busca desse assassino. Durante todo o livro vai ser assim, ó, um auê, a gente vai ficar enlouquecido correndo com os personagens para lá e para cá, atrás dos cardeais. Enquanto isso, os outros cardeais se fecham numa sala, na Capela Sistina, dentro do Vaticano, e ali vai acontecer o conclave. Não sei se vocês sabem, mas conclave é conchave em latim. Eles estão trancados dentro de um espaço da Capela Sistina. Até vou colocar uma foto aqui. Nessa Capela Sistina eu até visitei quando eu fui à Itália. Eles colocam 2 mesas assim, uma mesa onde 3 cardeais vão se sentar com alguns vasos de vidro e umas bandejas de prata. E os demais cardeais estão todos alinhados. Então, eles são fechados, junto com eles estão também algumas irmãs, algumas freiras e pessoas que vão ajudá-los. Eles não podem ter contato com o mundo, eles não podem saber o que está acontecendo lá fora. Eles têm que estar ali focado na escolha do Papa. E aí, então, só poderão ser eleitos, né? Primeiro que para votar, tu tem que ser cardeal e para ser eleito, tu tem que ter menos de 80 anos. Então, todos votam, e aí o primeiro diz, eu voto no João. Aí, João, aí todo mundo anota, João, João. A soma dos votos tem que dar 2/3 daquele total de cardeais. Não pode passar 120 cardeais dentro de um conclave. Se na primeira votação, que é feito no primeiro dia, já sair 2/3 de um nome, é liberada uma fumaça branca para as pessoas que estão na Praça de São Pedro saberem que o resultado, foi positivo. Entretanto, se a fumaça for negra, é porque não se atingiu a quantidade certa, que é 2/3 do total de cardeais votantes, né? Então, no próximo dia é que vão continuar os votos. E aí eles fazem sessões pela manhã e sessões à tarde. 2 pela manhã e 2 à tarde. Toda vez que não achar um número adequado de 2/3 para o voto do nome indicado, libera a fumaça preta. E quando acharem os 2/3, libera a fumaça branca. O Papa João Paulo I, eu tinha 5 aninhos de idade quando ele foi eleito, né? O conclave dele demorou 1 dia. Só que o seu papado foi de somente 33 dias, em seguida ele vai morrer. Aí vem o João Paulo II, né? E o João Paulo II ficou de 1978 até 2005. Levaram 2 dias o conclave até decidir o nome do Papa. Bento XVI levou 1 dia e o Papa Francisco levou 1 dia também. Olha só que interessante, né? Então, nesses últimos, a gente teve pouco tempo de conclave. Mas vocês sabiam que após a morte do Papa Clemente IV, lá em 1268,
se levou 1006 dias, ou seja, quase 3 anos, para eleger o próximo Papa, que foi o Gregório X. Olha só, depois disso é que eles resolvem mudar as regras, né, as leis ali do conclave, para que se não demore tanto tempo. Por isso que se tu não elegeu no primeiro dia o próximo Papa, tem sessões pela manhã e à tarde nos dias seguintes e ninguém sai do Vaticano até isso estar resolvido. Bom, este livro aqui, ele vai colocar o terror nas pessoas. Por quê, gente? Porque vai ter aqui uma briga entre religião e ciência. O que os Illuminati querem? Eles querem mostrar que a ciência ela é mais importante que a religião. Enquanto os cardeais estão reunidos para escolher o novo Papa, né, está tendo toda uma busca por essa bomba. Porque o grupo dos Illuminatis, o que eles querem? Eles querem acabar com a Igreja Católica. Como a Igreja Católica queimou Galileu e outros Illuminatis, eles querem se vingar do que a Igreja fez com eles na época da Inquisição. Então agora tá essa briga ali, a gente tem um povo todo na Praça de São Pedro aguardando pela fumaça branca e aquele povo não sabe que tá correndo risco, porque a gente vai ter aqui o Robert Landau e a Vitória correndo para salvar os 4 cardeais. Um deles vai ser marcado com a palavra terra, o outro vai ser marcado com a palavra fogo, o outro vai ser marcado com a palavra ar e o outro com a palavra água. Agora vocês já conseguem imaginar como cada um deles vai morrer. Um vai morrer exatamente pegando fogo, o outro vai morrer afogado. Eles vão assim, ó, o assassino, ele vai conseguindo acabar um com um e o Robert Landau e a Vitória vão chegando, faltando assim tipo 1 minuto para salvar o cardeal, acontece uma desgraça. Em termos de guardas, de membros da guarda real, que é aquela guarda suíça que faz toda a proteção do Papa, também perdem-se vários membros naquela perseguição, né? E aí o livro vai te conduzindo assim a um roteiro pelo Vaticano, por Roma. Você vai correndo para lá e para cá, você visita vários monumentos, várias igrejas, praças, esculturas do Bernini. Você assim, ó, vai aprender muito, vai assim se deliciar junto ali na Itália, conhecendo e sabendo um pouco mais da história, que ela é verdadeira. Ele tá falando sobre fatos históricos e monumentos e pintores e escultores que de fato viveram, que de fato têm a sua obra exposta ali na Europa. Bem, depois de muita perseguição, nós já estamos então nos dirigindo ao final da história. Quando eles acham a bomba, então, lá no Vaticano, né? E aí essa bomba já está para explodir. E agora? O que a gente vai fazer? Então, o Camerlengo, que tinha sido já piloto de guerra, né? Ele tinha se alistado na aeronáutica. Junto com Robert Landau, eles entram num helicóptero. E aí esse helicóptero sobe, os dois estão ali. Lá pelas tantas, o Robert Landau se joga e o padre continua subindo com o helicóptero até que a bomba vai explodir. Mas o padre lá não morre, gente, ele não morre. Os dois sobrevivem, né? E aí o povo que estava ali na Praça de São Pedro começa então a aclamar, a exigir que o Camerlengo, que era um jovem padre que cuidava do Papa, que ele seja um novo Papa, que ele seja eleito um novo Papa. Ele não tem nem a titulação, porque ele não é cardeal, e ele não tem a idade, mas ele está sendo aclamado pelo povo. E nas leis do conclave, se um nome é aclamado pela população, esse nome pode concorrer sim à eleição. O nome dele dá direito a que ele participe dessa eleição. Então, tudo está levando a crer que o Camerlengo será um novo Papa, né? Porque, afinal de contas, uma boa alma, né? Foi ele que salvou lá todo mundo, levando a bomba para explodir no espaço. Então, tem toda essa função. E aí vem a reviravolta, gente. Vocês não vão acreditar. O Camerlengo é o assassino. Foi ele que matou o Papa, né? O Papa, quando era bispo, tinha adotado o menino. Porque o menino o Camerlengo estava com a mãe dele numa igreja, quando tem um atentado terrorista e explode uma bomba e a mãe morre.
Então, com pena do menino, o bispo adota essa criança, leva ele para dentro do Vaticano, ele vai ser iniciado na doutrina católica, né? Ele vai estudar, vai virar seminarista, padre, e quando o bispo se torna papa, ele passa a ser o camerlengo, aquele que ajuda o papa em todos os seus afazeres. Ele é tipo um secretário, ele ajuda nas vestimentas, ele dá medicação, tudo isso. E só que ele mata o papa, porque ele fica com raiva de imaginar que um cientista está mexendo numa partícula lá na antimatéria como se fosse Deus. Quem é esse cientista para conseguir ali fazer uma obra da criação? E ele quer também atribuir tudo isso aos Illuminati, porque ele não quer que a religião, que a igreja aceite a ciência. Então ele quer criar uma situação de ódio entre a Igreja Católica e a ciência, para mostrar que as duas não se bicam, não se fecham. Então ele faz toda uma teoria da conspiração para que as pessoas tenham raiva cada vez mais dos cientistas e se voltem os seus olhares somente para Deus. E claro que tem um pouco de vaidade, né? A gente vai descobrir que o Camerlengo também queria ser papa. Então tudo isso vai nos deixar assim, ó, de queixo caído. A gente não vai acreditar que o funcionário, o braço direito do Papa, o seu secretário, a pessoa que estava ali para cuidá-lo, foi quem matou o Papa e que armou tudo isso para que ele pudesse ascender ao papado. Bom, diante de todas essas descobertas, o Robert Landau descobre tudo isso junto com a Vitória. Aí então o padre vê que não tem outra saída senão o suicídio. Ele acaba se matando, né? Termina assim o desfecho dele. E aí o outro cardeal é então escolhido como papa. O livro é muito bom, ele vai te prender, ele é surpreendente, assim, ó, você vai amar a história. Se você quer assistir ao filme, também vale a dica. Não, o filme não é assim fiel à obra, né? Tem algumas mudanças, eles trocam alguns nomes, quem morreu numa história não vai morrer na outra, mas no final das contas é o Camerlengo mesmo quem armou isso tudo, e o Robert Landau e a Vitória vão terminar juntos ali, né? E no final eles acabam tendo um caso, termina a história assim. A gente sabe que isso não vai dar continuidade, porque o próximo livro, que é o Código da Vinci, eles já não estão juntos, né? Mas traz um ar de romance e um finalzinho feliz para nossa história. É isso, gente. Vou me despedindo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de relembrar de Anjos e Demônios. Fica a minha dica aí para o final de semana. Desejo para vocês um abençoado domingo e que a gente possa se encontrar numa próxima história. Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.